Fala pessoas, eu sou o Bruno de Palma e hoje a gente vai ver toda a história da grande heroína francesa Joana d'Arc. Vem comigo! Fala galera, mais um vídeo aqui no Caverna Medieval. E a Joana d'Arc foi uma camponesa medieval francesa que viveu aí no século XV. Ela alegou que tinha recebido visões de Deus pedindo que ela liderasse os franceses para a vitória contra os ingleses, lá na Guerra dos 100 Anos. A sua fama veio depois, por causa das suas visões, da capacidade que ela teve de se tornar uma heroína e mudar o rumo da Guerra dos 100 Anos, e também do seu fim trágico. Hoje, ela é uma santa católica e um símbolo de heroísmo para os franceses. Vamos ver então aí tudo sobre a Joana d'Arc, mas antes, já sabe, curte, comenta e compartilha o vídeo para ajudar o Caverna Medieval a crescer. Se inscreve se ainda não é inscrito. E eu quero falar para vocês da Tenda Medieval, grande parceiro aqui do Caverna Medieval. Uma loja incrível que vende tudo da Idade Média, cara. Tem decoração geek, tem hidromel, tem caneca, tem machado, tem escudo e tem espada, cara. As espadas que eles têm são maravilhosas. Tem katana, tem espada de anime, tem espada de Game of Thrones, tem espada de Senhor dos Anéis, tem espada medieval, tem espada templária, tem um monte de espada para você escolher. E ainda usando o cupom CAVERNA você ganha 10% de desconto. Então corre lá, primeiro link aqui embaixo e já compra a sua espada aí para colocar na parede e ficar bonitão. Vamos voltar aí para Joana. Porque a Joana nasceu em uma pequenina vila francesa, lá em 1412, e ela era filha de um fazendeiro camponês. E como era tradição aí na Idade Média, Joana e seus dois irmãos cresceram aprendendo o ofício de fazendeiro. Até aqui a vida da Joana seria normal, sem muitas emoções, uma mulher do campo. Mas, aos 13 anos de idade, ela diz que recebeu uma revelação enquanto estava no jardim do seu pai, dizendo que ela deveria liderar os franceses para a vitória sobre os ingleses e garantir que o príncipe Carlos fosse coroado, porque se os franceses perdessem, a casa de Valois, que era descendente dos capetinhos, com certeza não continuariam no trono. As principais informações que a gente tem aí da juventude da Joana vem do seu julgamento. A gente vai falar melhor disso no final, só que nesses relatos aí ela afirmou que recebeu uma visão de Deus em um dia de 1425, quando ela tinha 13 anos. Santa Catarina, São Miguel e Santa Margarida apareceram para ela no jardim e a instruíram a expulsar os ingleses da França, garantindo que o rei fosse coroado em Reims. O pai do Carlos, que também era Carlos, mas o Carlos VI, e também chamado aí de o Rei Louco, havia morrido em 1422, deixando o trono para o filho. O que estava acontecendo é que a França estava perdendo a Guerra dos 100 Anos. A gente já falou da Batalha de Crécy e da Batalha de Poitiers e também da Batalha de Agincourt aqui no canal. E essa última aconteceu em 1415, onde os ingleses estavam passando o rodo nos franceses. Além disso, o antigo rei era literalmente louco e só estava fazendo merda. E o príncipe, que agora era o rei, era um filhinho de papai mimadinho. Assim, estava quase certo aí que os franceses iriam perder essa guerra. E os ingleses dominariam toda a França. Vídeo aqui das batalhas, tudo aqui nessa playlist. A Joana nunca tinha duvidado aí que a sua visão fosse uma mensagem genuína de Deus, mas se passaram 3 anos antes que ela pudesse começar aí a sua missão. Ou foi a sua família que deteve ela, dizendo que ela era louca e tudo era invenção da cabeça dela, ou ainda ela não sabia por onde começar. Tá bom, recebi lá o chamado de Deus, mas e aí? Onde que eu vou pra falar com o rei? Eu sou uma mera camponesa, cara. Como é que eu vou conseguir comandar um exército aí? Bom, em 1428, simplesmente ela aparece aí no escritório do capitão da guarnição de Vaucouleurs, uma cidade próxima ali onde ela morava, pedindo para ser levada ao rei. Obviamente, o capitão riu na cara dela várias vezes e a expulsou dali. Aí tem 2 versões aí para como isso aconteceu. Em uma delas, diz que ela voltou 1 ano depois e previu o resultado de uma batalha. Quando o fato aconteceu, todo mundo começou a acreditar nela. Uma outra versão diz aí que quando ela voltou, ela abordou o capitão em público, envergonhando ele pela sua falta de fé. Então ele meio que foi forçado ali a acreditar nela e levar ela pro rei, mesmo que fingindo ou só para sair daquela situação difícil. A gente nunca vai saber ao certo, mas o que a gente sabe é que em 1429, esse capitão e uma pequena guarnição levaram Joana aí para encontrar o rei. Ela conseguiu uma audiência com o rei, mas o rei ficou aí muito curioso e intrigado com essa história dela ser vidente, uma enviada de Deus e tudo mais, e resolveu testá-la. Carlos VII vestiu um dos seus cortesãos como rei
e ficou escondido vestindo roupas de servo. Escondido não, no cantinho ali. Quando a Joana entrou no salão, ela foi diretamente pro verdadeiro rei, não o cara fantasiado de rei. Todo mundo ficou impressionado, menos o rei, que continuou testando ela, dizendo que não, eu sou apenas um servo, o rei tá ali em cima, vai lá falar com ele. Mas aí Joana foi ao ouvido do rei e contou a ele coisas que só ele e Deus saberiam, coisas que ele tinha falado só em suas orações, o que fez o rei acreditar instantaneamente nela. Claro que tudo isso aí são os relatos da época e tal, mas de qualquer forma, Joana conseguiu convencer a todos ali da sua nobre missão e foi aclamada pela corte e pelo rei. Ainda assim, Carlos teve que fazer um teste para ter certeza que Joana não era uma bruxa, tentando colocar um feitiço nele, e submeteu ela a um exame aí de pureza por uma assembleia de clérigos lá em Poitiers. Depois disso, ela foi declarada uma cristã ortodoxa que estava em boa posição e depois ela se apresentou ao rei como uma resposta para os seus problemas na guerra contra os ingleses. Além disso tudo, já tinha circulando ali na França algumas profecias de que uma donzela de armadura surgiria da região da Lorena para salvar o país. E Joana estava no lugar certo, na hora certa. Ninguém sabe aí se ela já sabia dessas lendas antes, enfim, mas ela estava no lugar certo, na hora certa. Mesmo ela sendo aí uma camponesa e nunca tendo pegado em armas, a profecia, unida às suas visões, foi um evento tão forte, mas tão forte, que ela foi recebida na cidade de Orleans como uma heroína. O que estava acontecendo é que essa cidade de Orleans estava sitiada fazia 5 meses e eles não conseguiam derrotar os ingleses. Orleans era uma cidade muito importante estrategicamente. Se os franceses perdessem a cidade, a guerra com certeza estava perdida e os ingleses dominariam tudo. Aqui a lenda meio que se mistura aí com a história e os historiadores divergem aí se Joana realmente fez a diferença no cerco de Orleans ou não. Mas o que provavelmente aconteceu é que quando ela entrou na cidade, a cidade estava desanimada, achando que ia perder, tava todo mundo ali falando, vamos entregar a cidade mesmo, e dane-se, porque eles já estavam passando fome, recebendo vários ataques, não aguentavam mais. Mas quando Joana chega na cidade, a moral de todo mundo é melhorada, as pessoas ficam extasiadas que a enviada de Deus havia chegado para salvar todo mundo. Assim, todo mundo passa a trabalhar mais duro para derrotar os ingleses, criam novas táticas e tentam novas abordagens. Joana imediatamente abraçou o seu papel de heroína e ela passou a cumprimentar pessoalmente todos os cidadãos da cidade, indo diariamente de casa em casa levar comida e suprimentos, encorajando e inspirando a todos. Os homens que eram encarregados aí da defesa da cidade tentavam manter ela afastada dos conselhos de guerra, mas ela não desanimava. Se ela não pudesse participar, pelo menos ela poderia ouvir. Toda vez que tinha uma reunião, ela estava lá e sempre pedia a mesma coisa, uma ação direta contra pontos chaves nas linhas inglesas. Mas sempre ela era ignorada. Mesmo assim, a sua rotina continuava, encorajar a população, levantar o ânimo da galera, dar comida para todo mundo, pedir para atacar os ingleses. Até que um dia ela conseguiu reunir as tropas e atacou uma posição inglesa em Saint-Loup. Para surpresa de todos os comandantes, o ataque foi mega bem sucedido, o que levou a população a se juntar a ela e mais tropas. No dia seguinte, com mais pessoas, ela liderou outro ataque, que também foi muito bem sucedido. Só que nesse último confronto, ela foi ferida no peito, mas continuou carregando o seu estandarte, inspirando outros a continuarem lutando. O cerco de Orleans foi encerrado 9 dias depois da sua chegada. Os franceses saíram vitoriosos. Muitos dizem aí que a Joana nunca foi pro combate, a Joana nunca lutou, e ela foi apenas um símbolo ali de inspiração. Mas cara, a gente vê aí que além de liderar essas forças para derrotar os ingleses em Orleans, ela foi ferida no peito, algo que só aconteceria se ela estivesse no meio do campo de batalha. A vitória em Orleans fez Joana ganhar cada vez mais seguidores e admiradores. Ela se tornou instantaneamente uma lenda e começou assim uma campanha para finalmente levar o rei Carlos para sua coroação em Reims. O que acontece aqui é que Reims estava sob o domínio inglês e era o lugar tradicional onde os reis eram coroados. Então, ela teria que se virar aí e virar o jogo da Guerra dos 100 Anos para poder fazer o cara ser coroado lá na cidade. O plano de Joana era simples, muito simples, marchar diretamente contra os ingleses, protegida aí pela graça e força de Deus. Mas os comandantes franceses achavam que isso era um suicídio. Na época medieval, a cultura era de que Deus havia dado um papel aos homens e um papel às mulheres, e a guerra era papel dos homens. Então, como Joana era uma mulher e estava metendo o dedo aí em assuntos masculinos, ela era simplesmente ignorada. Mesmo assim, ela conseguiu convencer o comando a concordar com a sua marcha. Essa iniciativa resultou em várias vitórias pelo seu caminho, todas elas inspiradas por Joana.
mesmo que ela não tivesse em posição de comando em cada uma delas. Só a sua presença na sua marcha fez os franceses começarem a ganhar tudo. Essa avalanche de vitórias foi tão estrondosa, tão poderosa, que os ingleses, os aliados ingleses que estavam ali em Reims, simplesmente entregaram a cidade aos franceses, sem lutar. E o rei foi finalmente coroado na catedral em julho de 1429. Tudo ia muito bem, tudo ia muito bom, os franceses estavam mega animados, a guerra estava virando, os franceses agora pareciam que queriam vencer o conflito, que já durava aí 100 anos, mas óbvio, alguma hora tem que dar merda. Joana acabou sendo capturada por aliados ingleses em 1430, sendo levada aí para ser julgada na cidade de Rouen. O julgamento desde o início foi uma farsa, tanto que vários clérigos inicialmente se recusaram a participar, até que suas vidas fossem ameaçadas pelas autoridades inglesas. Aqueles que finalmente concordaram em julgar a Joana não fizeram isso muito felizes não. Então, cara, foi tudo uma mega armação para tirar esse estandarte, tirar a Joana, que era a heroína dos franceses. Joana foi mandada em uma prisão militar, ela foi acorrentada, até mesmo dentro da sua cela, ela foi maltratada por seus guardas e foi interrogada de forma violenta e enganosa. A galera ali violentava ela e tentava enganar ela para ela dar respostas falsas. Mesmo assim, Joana continuou firme, dizendo que tinha uma missão dada por Deus e que ela era apenas a sua serva. Joana, no fim, foi condenada à morte sob a lei eclesiástica como uma herege. Ela foi queimada na fogueira em Rouen, invocando o nome de Jesus durante toda a sua execução, em 30 de maio de 1431. Os caras estavam tão doidos que, para garantir que ela estava morta, o tribunal ordenou que seu corpo fosse queimado mais 2 vezes e que suas cinzas fossem lançadas no rio Sena. O julgamento de Joana d'Arc foi revisado em 1452 e foi considerado inválido. Joana foi absolvida e proclamada mártir em 1456. Mais recentemente, Napoleão Bonaparte trouxe seu nome de volta aí, clamando que ela era uma heroína francesa. Em 1909 ela foi beatificada e em 1920 ela foi canonizada. Hoje ela é uma das 9 santas padroeiras da França. E aí, curtiu esse vídeo? Então já sabe, curte, comenta e compartilha aqui para ajudar o Caverna Medieval a crescer. Se inscreve se ainda não é inscrito. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Falou!